Boas-vindas! Somos Alvino e Lincoln, e esse é o 15 para 1, um quadro do Peripacast, onde convidamos e conversamos com um pesquisador sobre sua opinião em assuntos do cotidiano. Esse episódio, contamos com a participação de Lucas Alexandre Pires. Cientista social de formação pela UFSCar e Unesp, Lucas é mestre em antropologia pela UFSCar e doutorando em educação pela Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras de Ribeirão Preto, USP. Educador e professor de sociologia nos cursinhos populares NAVE, CAP e Elza Soares de Ribeirão Preto, e pesquisa também sobre juventude e educação não escolar, pensando em processos de subjetivação que ocorrem em momentos de lazer e ocupação do tempo livre através da arte ou em manifestações culturais promovidas por coletivos e movimentos sociais. Esse podcast é de oferecimento do Centro Acadêmico Bento Prado Júnior, do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de São Carlos da UFSCar. Para maiores informações, nosso site pode ser encontrado através do domínio peripacast.com.br e nosso perfil também nas redes sociais, Facebook e Instagram, @peripacast. Lucas, bem-vindo para o nosso podcast e ao 15 para 1. E hoje você traz um tema bastante interessante e curioso ao mesmo tempo, como os saraus e a coragem da verdade nas praças e escolas. Estou super curioso para saber o que você tem para falar. Bom, primeiro, Lincoln, eu queria agradecer imensamente o convite. Queria agradecer também o Matheus, que fez a ponte, pra gente estar aqui agora. E eu queria introduzir um pouco nessa temática, o que eu trabalho na minha pesquisa, contando um pouco da trajetória dela, porque talvez seja mais interessante mostrar da onde eu parti, de quem eu sou, até onde eu cheguei, para tentar trazer um pouco. Os saraus se tornaram para mim um lugar não só de reconhecimento, de pertença, mas também um lugar por onde a gente pode pensar pedagogias outras, pedagogias mais inclusivas e meios, como eu chamo aqui, de subjetivação, muito próximos do que o Foucault trabalhou no final da vida dele, com relação aos temas do cuidado de si, governo de si e dos outros e da coragem da verdade. Eu fiz ciências sociais, parte da minha formação na UFSCar e na Unesp, tanto em Marília quanto em Araraquara, e nesse momento eu saí de Ribeirão Preto em 2008. Eu saí de uma família onde a maior parte das pessoas nunca tiveram nenhum contato com o ensino superior. E fui fazer uma faculdade pública longe de casa, enfim, e saí de Ribeirão. Saí numa época, querendo ou não, a cultura estava na mão de determinadas pessoas. A gente não tinha um investimento público na cultura e era muito difícil conseguir acessar determinados lugares se você não possuísse um certo tipo de capital financeiro. Então, eu fui uma pessoa que não teve contato nenhum com a cultura e a arte como nós as concebemos quanto bens e direitos públicos. E quando eu fui para a faculdade, eu saí de Ribeirão, conheci realidades outras, manifestações culturais outras, e voltei para Ribeirão no meio do meu mestrado, permanecendo, junto à minha família, também meio alheio ao que estava acontecendo na cidade com relação às manifestações culturais. E eu, na UFSCar, me tornei professor, no cursinho popular da UFSCar, e sempre me engajei com esse lance da educação não escolar. Uma educação que não necessariamente é uma educação formal, mas uma educação que se preocupa com uma formação de um sujeito que escreve a sua própria história, dando condições para que ele lute, para que ele dispute os mesmos lugares que pessoas que tiveram outros tipos de vivência e privilégios acessam. E nesse sentido, sempre pensei a educação como aquela que ocorre não necessariamente nesses ambientes institucionais, mas como ocorre nas casas, terreiros, nas igrejas, enfim, nas praças e lugares outros, lugares onde nós nos sentimos com uma relação de pertença. E no final de 2019, quando eu entrei para o programa de doutorado em educação, eu entrei visando tentar escrever um projeto sobre esse tipo de educação, que não se faz necessariamente na escola, mas que ao mesmo tempo nos habilita a conhecer a si mesmos. E foi quando, ouvindo a Rádio USP, eu ouvi um convite para um sarau de Seminas, que acontecia numa praça pública aqui em Ribeirão. Era o último sarau que elas iam fazer, era uma coletiva de mulheres que estava organizando essa ocupação na praça e que ocorria a cada 15 dias e que na época seria o último sarau do ano, então a gente tinha que aproveitar para conhecer um pouco a cidade. Eu que desde que tinha retornado para Ribeirão não tinha nenhuma experiência com o centro, O centro não é um lugar onde eu ocupava, não era o lugar onde eu transitava, a não ser para compra. Enfim, passou a ser um lugar interessante para pensar como esse tipo de relação via arte estava chegando para a galera.
Quando eu fui pro sarau dessa coletiva, eu fui tomado o que convencionou se chamar de síndrome de Valência. Eu fiquei maravilhado. Poetas, poetisas, poetises se expressando de uma forma muito livre e muito sincera, se organizando para que as pessoas da plateia pudessem receber não só as performances, mas também algum tipo de educação, algum tipo de ensinamento, algum tipo de troca. E eu ouvi um poeta, que é o Tom, aqui de Ribeirão, eu lembro que eu chorei naquela hora. E eu falava, cara, eu nunca soube recitar uma poesia. Eu venho de uma família de classes populares, pessoas que foram faxineiras, costureiras, trabalho braçal, depois que conseguiram alguma formação, conseguiram um trabalho digno a partir das outras gerações, mas eu nunca tinha vivido a arte, nunca tinha experimentado ou ouvido poesia. Não era uma linguagem para as pessoas do lugar da onde eu vim e para as ocupações da onde eu vim. Antigamente em Ribeirão era muito demarcado esse não trânsito do pessoal das periferias para o centro, como lugar de ocupação. Então o centro era um lugar das elites. Quando o poeta Tom começou a declamar e eu chorei, eu falei, cara, tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa que a poesia mobiliza, que ela é ao mesmo tempo político, pedagógico, ela tem um certo encanto, mas também ela informa muita coisa que na época em que eu era jovem, as pessoas não conseguiam informar, né? Na minha época a gente tinha ainda o crescimento de uma cultura hip hop na cidade e tinha o rap que muito cumpria esse lugar da fala, mas a poesia trazia uma outra potência em si, uma outra forma de inclusão e educação. Porque na minha época ainda tinha uma demarcação muito masculina dos lugares de ocupação. Não havia uma circulação de pessoas LGBTQIA+, por exemplo. E o sarau era o lugar do encontro, da ocupação do tempo livre, do lazer, mas não só da poesia. E aí eu busquei na filosofia um meio de compreender aquilo que eu experienciei, o que aquelas pessoas me ensinaram, em um certo sentido, porque faria muito sentido pensar os saraus como esses lugares de educação não escolar, mas principalmente daquilo que o Foucault chamou de coragem da verdade. E da onde eu entendi que o Foucault poderia ser esse lugar que estava namorando, ou enfim, tinha uma certa inserção na educação. Eu sofri um acidente em 2016, na estrada de São Carlos para Ribeirão Preto, de moto, e fiquei 2 anos dentro de casa, sem sair para o mundo, sem conhecer nada, sem ter contato com ninguém, me recuperando. E nesse momento eu li um livro do Foucault chamado Hermenêutica do Sujeito, onde ele trabalha ou aborda principalmente a noção de cuidado de si. Como se construiu na Grécia Antiga essa noção que é muito importante, não só do conhece-te a ti mesmo, mas das técnicas de cultivo de si, de cultivo enquanto sujeito dotado de uma voz, enquanto sujeito que diz algo a alguém, e um sujeito dotado de uma verdade que informa quem ele é em vida, e uma verdade da qual ele pode colocar essa própria vida em risco, para colocar o seu ponto de vista às claras e tocar o outro, que pode ser um semelhante, mas também um outro que ocupa cargos de governo, pessoas que de fato podem reger de forma hegemônica suas vidas dentro de uma democracia. Retornando a esse texto, descobri que tinham mais 2 textos onde ele tratava essa noção, muito cara para Foucault, uma noção que se tornou para mim fundamental enquanto análise e que a filosofia, pelas ciências sociais, quase não trabalhou, que é a noção de parresia, o conceito de parresia, a fala franca, vindo do francês, a ideia de que você pode dizer uma verdade ao outro, arriscando sua própria vida, mas principalmente a verdade dita para aquele que governa, a verdade do não esconder, do desnudar-se, a verdade muito praticada pelo Diógenes e pelos cínicos, que buscavam mostrar a vida nua e expor aos outros uma perspectiva que não é informada por retóricas ou por lisonjas. Era a fala que de fato educava para a vida. E aí foi quando eu tomei contato com os outros 2 livros que me servem de base filosófica para pensar a pesquisa, que é O Governo de Si e dos Outros, que ele vai trabalhar justamente essa noção de parresia enquanto um meio não só de conhecer a si mesmo, mas também de governo, uma necessidade do uso da parresia para orientar quem governa e
principalmente, né, aquela ideia de reis filósofos, e o Coragem da Verdade, esse último livro do Foucault, que ele aborda a parresia dos cínicos, principalmente pensando a partir do Diógenes. E nesse livro é muito interessante, né, que ele é traduzido pelo Frederick Gross. No final ele traz as notas de rodapé do Foucault. A última fala das notas de rodapé desse livro é que a verdade, ela só pode ser conhecida a partir de uma vida a outra. A ideia de que a parresia pode ser um caminho para você conhecer o outro em sua vida nua, e que não necessariamente é algo que está intrínseco em nós, mas que nós podemos conhecer e socializar. E aquilo me remeteu muito às vivências do sarau. E quando eu comecei a estudar e conhecer mais essa cena do sarau, já durante a pandemia, né, então eu não pude retornar, eu não pude fazer coleta de dados, e isso é um dado, eu comecei os estudos a partir do que foi escrito já sobre os saraus, eu descobri que essa potência política da parresia e da poesia como um falar franco já vinha de um legado que é de São Paulo capital, principalmente a partir da figura do poeta Sérgio Vaz e do trabalho na Cooperifa, e que desde 2008, também com a ascensão das batalhas de poesia, os slams, com o grupo Bartolomeu de depoimentos, vem ganhando a cena não só das periferias, mas uma cena de educação democrática. A ideia de que no sarau você se expressa livremente, mas também se coloca como um cidadão. Você reafirma para si o seu direito de fala. Uma fala que, em determinados momentos, como a gente vê na CPI, por um exemplo, né, só os eleitos podem falar. Ou a fala reconhecida, que na Grécia Antiga era reservado para os cidadãos. E quando o poeta das periferias fala nos saraus e fala para o público, ele fala para o povo, e ele faz política. E essa ideia de você educar-se a partir das relações dentro de um sarau, e principalmente educar-se a partir do aprender a falar francamente, do expressar-se, do desnudar-se para o outro, foi algo que me chamou muita atenção e é algo que eu venho trabalhando desde então. Recentemente eu tive num congresso aberto, né, num bate-papo aberto, sobre os slams e sobre os saraus em torno do mundo, e é muito interessante perceber que essa mesma dinâmica vem se construindo em lugares que tinham uma predominância hegemônica, como na Europa, mas também na África, enfim, na América Central, em toda a América Latina. Nesse sentido, essa ascensão dos saraus, ela pode se enquadrar naquilo que um outro filósofo político chamado Franco Berardi colocou para nós. É uma insurreição da linguagem. Em certo sentido, é o domínio de uma linguagem por determinadas pessoas que antes não acessavam. E, de fato, buscando na história, pelo menos na história de Ribeirão Preto, os saraus sempre foram reservados a uma mesma elite. Foram negados a diferentes pessoas. Não só do participar dos saraus, mas do expressar-se, né? Eu li em algumas teses e dissertações sobre a história de Ribeirão Preto que os saraus eram reservados aos descendentes europeus, né? E o movimento negro ocupava lugares, conseguia alugar lugares no centro da cidade para fazer os seus saraus, né? Enquanto as elites convidavam umas às outras nos seus círculos, e o movimento negro, desde 1910, 1920, aqui já fazia esse tipo de resistência ou de tentativa de se inserir nessa sociedade. E a literatura, por um exemplo, era um ensino limitado às mulheres. Tinha uma normativa que falava que se a mulher lesse demais, ela teria problemas mentais, enfim, falas de pessoas aqui da cidade que ocupavam cargos políticos. Os homens é quem podiam falar, justamente porque essa oratória da parresia da poesia, aliás, era muito parecida com a oratória que se fazia na Câmara Municipal, ou era muito parecida com as oratórias próprias da política. Nesse sentido, quando eu retomo para os dias de hoje, eu vejo que os saraus, eles se tornaram um lugar diferenciado de aprendizagem, um lugar diferenciado porque aglutina pessoas, ele cria conexões, cria relações de autocuidado de diferentes movimentos que antes não conversavam. Você tem mulheres educando homens, fazendo suas próprias regras nos seus saraus. Você tem pessoas LGBTQIA+, manifestando suas vozes e ganhando legitimidade na cena. Você tem um diálogo constante de performances distintas cuja recepção ela é educativa. E quem está na plateia e quem participa do sarau, mesmo como ouvinte, como foi o meu caso, se contamina, aprende, em um certo sentido consegue abrir uma nova perspectiva de mundo. Eu saí daquela experiência querendo escrever, e quando eu chego em casa minha mãe fala: eu nunca soube ler uma poesia. Ela não sabia ler uma poesia e eu nunca soube ler uma poesia.
E quando eu estava no sarau, eu aprendi que talvez eu não precisasse nem ler nem escrever poesia, mas eu tinha que aprender a falar. E essa fala é a mesma fala, por exemplo, da fala cidadã. Pergunto a vocês, e é uma pergunta mesmo, me fala 5 direitos constitucionais que nós temos. Muitas vezes nas escolas formais nós aprendemos ideias do que são direitos. Saúde, educação. Nós não conhecemos essas leis. Nós não vamos à Constituição e aprendemos nossos direitos. Querendo ou não, para além dessa questão formal do não poder se fazer enquanto cidadão por não conhecer as leis e os direitos dos quais nós estamos imersos, no sarau nós aprendemos, nós trocamos essas ideias. Em um certo sentido, a gente compartilha o conhecimento e a sabedoria que nós temos para além das hierarquias que a sociedade nos impõe, e não só saímos de lá aprendendo e sabendo outras perspectivas, nós aprendemos a nos colocar enquanto sujeito. É muito interessante isso. A percepção de várias pessoas que, assim como eu, participaram de saraus, né, mesmo não se constituindo enquanto poetas, é aquelas de que os poetas despertaram nelas a chance de poder falar, que foi extensamente negada, que foi extensamente castrada ao longo de sua formação. Eu aprendi a ficar em silêncio, a maior parte da minha vida. E é muito interessante quando você vê o impacto dos saraus nas escolas. Grupos que são ligados a coletivos, que vão para a escola, que vão fortalecer a poesia, que vai mostrar a dinâmica do Islã, da batalha de poesia, onde você tem 3 minutos para falar uma poesia autoral, que você vai ser julgada por uma plateia, você não pode usar nenhum adereço, enfim. Logo de pequeno, de início, pessoas que viveram a experiência do hip hop, ou então pessoas que trazem as experiências das batalhas de fora da escola, começam a escrever para questionar a própria instituição. E as diretoras passam a ouvir essas pessoas, como bem relata alguns poetas como Emerson Alcalde, que fez, né, o Islã interescolar em São Paulo, enfim, pessoas aqui mesmo da região que fazem esse trabalho indo nas escolas, relatam. Então você se educa, não é uma educação que o outro oferece, é uma educação que parte de um cuidado de si, é uma educação que parte de uma experiência compartilhada, da onde você mostra quem você realmente é para o outro. Você faz como o Diógenes prescrevia, você se desnuda para o outro, você tem uma vida nua, você expõe quem você é e questiona, né, as relações das quais você está imerso. E nesse sentido, tento trabalhar, né, não só os saraus, os islãs, mas essa forma de educação que se faz a partir da manifestação da sua própria voz. É muito louco, né? Nós que viemos, ou estamos, ou passamos pelo ambiente acadêmico, vivemos a hierarquia da instituição o tempo todo, reafirmando, né, lugares de professor, lugares de alunos, lugares de servidores, enfim. Não criamos esses lugares, esses espaços de fala franca. Mesmo nas assembleias é muito difícil que nós conseguimos nos expressar. Então, talvez os saraus, eles sirvam para isso. Sirvam para que nós construamos, ou, melhor medida, ressignificamos as relações que nós temos uns com os outros. Questionando machismos, questionando racismos, questionando homofobia, questionando uma série de práticas que ainda estão enraizadas nas instituições. Mas quando você está ocupando um espaço público, você está falando que aquele lugar é seu por direito, que você tem o direito de permanecer em um lugar. Eu lembro que naquele sarau a gente estava em uma das praças que eram consideradas pela polícia muito perigosas no centro, mas a gente estava se divertindo, a gente estava rindo, a gente estava se apropriando daquele lugar da melhor maneira possível. Enfim, é uma outra relação que você desenvolve, não só com o seu ambiente, mas com o próximo, e aquilo interfere diretamente nas tuas ações. E principalmente, né, na educação, a própria disciplina, né, a própria área da educação, ela não faz um questionamento muito cabal desse tipo de educação. As pesquisas que são do não escolar acabam negligenciadas com relação ao que é o escolar. Nesse ponto exato que você tocou agora, com relação à não utilização dessas artes como meio de levar o conhecimento, de levar a informação para as escolas, para a academia, aproximando bastante dos saraus e dos islãs, que é o que tem ganhado espaço nas redes sociais. A gente tem visto nos últimos anos aí alguns islãs levarem o nome de poetas do Brasil aí, dos mais diferentes islãs de grande nome do mundo. Você acha, você entende, pelo que você já estudou até agora, que isso ocorre
ocorre porque é algo ainda, até certo ponto, marginalizado dentro da educação formal. O slam, as batalhas de poesia, você vê que ainda encontra certa resistência por puro preconceito e falta de conhecimento do quão rico isso seria dentro do ambiente escolar? Então, eu acho que nesse sentido, Albino, tem duas questões que precisam ser colocadas. A primeira é que depende de quem organiza. Em São Paulo funcionou muito bem o slam interescolar porque diferentes pessoas, diferentes poetas se mobilizaram para fazer palestras, workshops, conversar diretamente com a diretoria de ensino, ver quais são as escolas que topam fazer esses workshops para os alunos, enfim. Então, nesse sentido, a gente precisa entender quais são os limites locais de quem organiza. A segunda é que a maior parte, pelo menos das leituras que eu fiz, dos diretores, enfim, as pessoas ainda têm uma certa reticência em tentar englobar aquilo que vem da própria comunidade. Então, para você ter uma ideia, e eu vou fazer uma pergunta. Imagina uma escola. Como seria a escola ideal para você? A escola ideal que eu estudei, ou a escola ideal que eu estudaria, ou a escola ideal que eu levaria meu filho para estudar? Como seria a sua escola? É uma pergunta que vai profundo dos nossos pensamentos, daquilo que a gente quer, que a gente concorda, aquilo que a gente discorda. Olha, se eu pudesse te dar uma resposta objetiva, o que o Alvino não fez, eu falaria não, deixa quieto. Eu falaria que uma escola ideal, pelo menos em princípio, ela precisa contemplar a diversidade. E a diversidade aqui eu não digo em sentido estrito de diversidade de gênero ou sexual, eu digo em sentido amplo, uma diversidade de aspectos, de opiniões, de aspectos culturais, né? Culturais, étnicos, sociais, todos os aspectos. A diversidade, ela é fundamental. E quando você fala, e eu volto até no que você falou, talvez eu até fuja um pouco do que você tá querendo, os saraus, eles têm uma particularidade que me agrada muito, dos que eu já participei, dos que já participei também como artista. Eu pude perceber que não se trata somente de fazer arte, não se trata somente de estar presente e ouvir arte. Lá você conhece pessoas, você conhece realidades, você conhece situações, você conhece ambientes, culturas, e é nesse sentido que eu, enquanto pessoa que tenta produzir arte, que tenta fazer arte, eu me encontro, porque é justamente aí, eu não acho que seja possível fazer arte, produzir conhecimento, ou qualquer coisa do gênero, sem que haja pluralidade, sem que haja diversidade. Por isso que eu falo que, na minha concepção ideal de escola, eu acho que é fundamental que haja diversidade, porque diversidade também é produtor de arte. Agora, olha só, quando eu trago uma relação, e é uma relação mesmo. Eu tive a oportunidade de conhecer um educador também, mas um pesquisador na área de educação, chamado Moussa Tardif. Ele era do Mali, vinha de uma... E ele usa o termo, não seria eu o antropólogo a dizer. Ele vinha de uma tribo que era nômade. E aí ele chegou pra gente e falou: cara, isso que vocês chamam de escola é o que eu chamaria de prisão. Eu não tenho criatividade nenhuma. Quando eu entro numa sala de aula e um professor tranca a porta, um diretor tranca uma porta, eu não estou educando. Quando eu vejo alguém gritar para um aluno ou reafirmar sua autoridade, eu não estou educando. A escola que eu tive não tinha janela, não tinha porta, não tinha parede. Na tribo, ele falando, o professor convidava os alunos para entrar na sua casa. E não só para convidar a sua casa, mas para caminhar com ele, para aprender as coisas que a própria vida ensinava e que posteriormente serviriam para que eles conhecessem o mundo e criassem as oportunidades e habilidades necessárias para que eles aprendessem o que o mundo tem a oferecer. E nesse sentido, eu acho que os saraus, os slams, eles cumprem esse lugar específico de que você pode ser muito mais do que a instituição exige de você. Você é muito mais do que a instituição julga você. Você é muito mais do que os colegas te julgam ou que o professor impõe, enfim. Você pode se libertar dessas relações de poder tão capilares que nos castram física e psicologicamente. E nós passamos a escrever a nossa própria história. Nós passamos a, de fato, transformar nossas experiências e a nossa própria vida em uma obra de arte. E sim, concordo que há um encanto, porque a educação deveria encantar. Ela não deveria ser uma relação violenta.
ela pode ser agonística, mas o agonístico do combate, do confronto, daquilo que a gente aprende quando a gente está numa posição errada e muitas vezes a gente precisa alterá-la, mas ela não precisa ser violenta no sentido de impositiva, de castrador, enfim, de uma relação bancária, como diria Paulo Freire. E nesse sentido, o encontro com o diverso, com o outro, do que o outro tem a oferecer, é a expressão maior da liberdade e da autonomia. A gente passa a ser sujeito de nós próprios. Os alunos, pelo menos que eu tive o prazer de dividir na sala de aula e que faziam poesia e que iam no sarau, eles já eram donos de si. Eles não eram propriedade de ninguém. Mesmo quando tinham que trabalhar para o sustento da família, era um pessoal que sabia o que estava fazendo e aonde queria chegar. Muitos de nós não tivemos essa experiência, mas dependendo da sua origem, a arte é um lugar inacessível. E quando você está nesse encontro, ela passa a ser algo presente na sua vida. E isso é incrível. Imagina você poder levar esse tipo de experiência para todas as escolas, ou um incentivo para que as diretoras, os professores conversem com a comunidade em que as escolas estão localizadas, para que as lideranças locais também ocupem aqueles lugares, para que os poetas possam dar oficinas, para a galera do hip hop dar oficina, pessoal do movimento negro, do terreiro, em candomblé, em banda, para quem mesmo ter uma conversa com disciplina local, faz toda a diferença. E nesse sentido, uma possibilidade das escolas com relação a esse encontro, essas manifestações culturais, principalmente os saraus e slams, é uma possibilidade de se abrir para aqueles que a instituição tenta dar conta ou acolher. Tem alguns diretores que são mais maleáveis com relação a isso, né? Porque de fato tem um compromisso para com o local. São pessoas que vêm da comunidade, que conhecem o bairro, que estudaram naquela escola. Um exemplo é a diretora Catiele, de uma escola de Franca. Ela era professora de educação física, estudou 3 anos para passar num concurso como diretora e trouxe para a escola justamente isso, ação afirmativa, diferentes movimentos que poderiam ocupar aquele lugar. A escola deixou de ter tráfico de drogas, o esporte tomou conta das áreas de lazer, a ocupação da escola era uma ocupação feita pela comunidade e para a comunidade, mesmo nos finais de semana. A escola não pode ser esse lugar da prisão. A escola não pode ser esse lugar da castração. A escola tem que ser um lugar da autonomia e da liberdade. E nisso, os saraus, as manifestações culturais, essas novas formas de expressão de jogo da verdade, que colocam em xeque essas relações de poder institucionais, elas são necessárias para o amadurecimento da nossa democracia. Basta parar para pensar no momento que a gente vive, onde professores são perseguidos por ensinar ciência, por ensinar história, por ensinar sociologia, filosofia. Por que a gente chegou nesse lugar? Como esses outros seres que têm uma voz, que podem se manifestar, estão sendo gestados numa sociedade altamente excludente e violenta. E quando uma criança toma um microfone num palco aberto ou grita numa praça pública, ela está fazendo um ato revolucionário, nem que se for uma revolução de si mesmo, como alguém que vai escrever a sua própria história. Isso é muito potente. Isso é o que eu queria para os meus filhos, se eu tiver um dia filhos. Enquanto professor, era esse lugar que eu queria que a escola pudesse dar uma atenção maior. E cada vez mais a gente vê que a escola, ela é esse lugar da disciplina, da hierarquia, pouco permeável, como o Alvino questionou, a esse tipo de manifestação, porque não são todas que aceitam um diálogo com a comunidade na qual se insere, e que tem essa potência que o Lincoln traz com relação à arte. Poderia ser o lugar de potência para com outras pessoas, mas ainda não é. Pode ser, e nós precisamos lutar para ocupar esses lugares. Eu faço da minha maneira, de uma conquista de uma certa parresia que eu consegui com muito custo, que é a acadêmica, tá num doutorado em educação, para quando acabar isso, poder tentar levar essa palavra também para outros lugares, mobilizar recursos, tentar de alguma forma abrir lugares aonde isso ainda não acontece e devolver para a sociedade o investimento público feito em mim. E uma coisa que eu vejo, tem uma galera que está ocupando a universidade agora, que vem de classes populares, que vem de quebrada, tem muito a dizer e que só foi possível graças a essa experiência não escolar. Só foi possível com essa troca de sabedorias e conhecimentos nos saraus,
nas praças, nas batalhas, no movimento. E aí, tentando linkar, né, é um movimento. E como um movimento tem uma agência, uma potência capilar, um determinado lugar, com uma determinada possibilidade de ação. E que se nós, né, permanecermos na inércia, ele não vinga. Mas não é o que eu estou vendo. É um movimento que agora tem uma proporção global. É um movimento que tem se colocado dentro de lugares que tem uma supremacia branca, que tem um domínio hegemônico, mas que também sofre a opressão desses lugares, de heteronormatividades e afins, e que coloca tudo por terra. Simplesmente a partir do dom da palavra, da fala franca, da parresia, do questionar aquele que imprime controle e poder, da ideia de que você se expressar, você está cuidando de si. Você poder falar é uma revolução de si mesmo. Que nem todos nós tivemos essa experiência. Eu não tive essa experiência. Muitos da minha geração não tiveram. Eu fico muito contente em ver que as próximas gerações e as gerações das quais eu dou aula hoje já tem isso. É uma semente que a gente planta para o futuro. Que o solo muitas vezes não está muito bem cultivado, mas que a gente tem a chance de cultivar e de alterar. E nesse sentido levar para as escolas esse lugar. Uma deixa que você deu agora, que você falou que você tem visto isso acontecer de forma diferente na sala de aula, a gente viu que você dá aula em cursinhos populares, né, em alguns cursinhos populares. Você vê nessa juventude que vem para esses cursinhos, que vem na maioria das vezes da periferia, das comunidades pobres, você vê uma diferença na aceitação desse tipo de arte como meio de conhecimento, ou você ainda, de busca de conhecimento, de manifestação, ou você ainda vê um caminho a ser trilhado até mesmo nesses cursinhos populares, com esses alunos que vêm das comunidades mais pobres? Alvina, eu vou fazer inclusive uma reverência aos meus mais velhos com relação ao cursinho da UFSCar, porque se hoje eu sou quem eu sou, eu devo tudo ao cursinho popular da UFSCar. Foi lá onde eu me tornei professor, foi lá onde eu aprendi a coordenar uma escola, foi lá onde eu fiz amigos para a vida toda. Então, né, fica aí como uma deixa para que vocês mantenham o cursinho vivo. E o cursinho, ele é um lugar de uma educação que se faz nos modelos formais. Então você cumpre um conteúdo, mas ela não é uma educação escolar. Ela não é necessariamente institucional também. Então os professores têm uma liberdade de fala que é muito diferente daquela de quando você é um contratado. Muitas vezes você é um voluntário e você é voluntário para uma causa. No meu caso, e eu não sei se vocês já fizeram essa meia-culpa, eu sei exatamente quanto eu custei para o governo para eu poder estudar, tanto nas minhas graduações quanto no mestrado e agora no doutorado. Sabendo desse valor, eu tento devolver cada centavo que eu puder para a sociedade, com os meus trabalhos que são nesse lugar de uma educação diferente. E o que eu vejo? As pessoas no cursinho, por terem essa liberdade, tanto os professores e os alunos, é um lugar de troca, muito mais do que um lugar de meritocracia. E isso faz toda a diferença. É um lugar onde você se ajuda. E para fazer uma menção, um dos trabalhos com arte, e eu vejo, por exemplo, aqui em Ribeirão, em um dos cursinhos que eu comecei a dar aula recentemente, que é o CAP, ele tem um grupo de alunos, e acho que também de professores, que é um grupo voltado para a arte, para a poesia, para a música, para manifestações culturais, que chega a ocupar diferentes escolas, que vai fazer oficinas, que vai produzir conteúdo, né? Pensando justamente a arte como um meio de transformar a sociedade e transformar o modo como nós educamos, né? Que é o Capturarte. E é muito interessante porque não só esse grupo, mas diferentes lugares. Nós vemos manifestações que vêm do cursinho popular, não só com relação a movimentos sociais, mas com criação de coletivos. Que é uma coisa que na minha época, assim, eu não sou velho, eu tenho 32 anos, porque isso não existia. Se existia, era uma parcela mínima da sociedade. E era uma parcela que tinha determinados privilégios, que eram difíceis de serem quebrados naquele momento. Que era um momento ainda, né, de estado de bem-estar social, enfim, a gente tinha uma economia outra, as pessoas não estavam passando fome. Isso faz toda a diferença. Hoje as pessoas estão passando fome. Hoje as pessoas se apegam à educação como uma possibilidade de mudar de vida, possibilidade de dar uma vida melhor para a família, uma dignidade. A arte passou a ser um novo tipo de rolê. Um rolê do qual você pode, inclusive, fazer uma carreira e ganhar um certo tipo de respeito.
entre os seus, num movimento, num coletivo, enfim, nem que se você for pra praça e as pessoas te olharem e te cumprimentarem, porque você vai estar incluído nessa sociedade. Antes a gente não via isso. Antes, nesse momento da nossa democracia, a gente ainda tinha um individualismo crescente, uma responsabilização do indivíduo pelo seu próprio sucesso. Hoje as coisas são mais coletivas. Hoje a socialização, ela acontece na troca de vidas, de experiências, de alimento, cara, o que é muito interessante. E os coletivos são o lugar de um conceito, né, não é um conceito, mas eu acho que é um conceito, e é um conceito das quebradas, que é o fortalecer. A gente tem que se fortalecer o tempo todo. O que é o fortalecer? Senão isso que a gente busca como solidariedade, como uma tentativa de sobreviver a uma realidade que muitas vezes nos oprime, que não nos coloca num lugar. E nesse sentido, eu acredito que sim, o cursinho popular, por essa liberdade diferenciada com relação à possibilidade de expressão, junto com a arte, ele se torna uma potência. Tem uma professora na Unesp de Araraquara, da educação, professora negra, incrível, né, com um trabalho com o movimento negro, aborda a professora Claudete, que aborda justamente essa ideia de que o cursinho popular ele precisa ser reconhecido como um lugar de educação e valorizado como tal pelas instâncias públicas, porque é lá que o pessoal do candomblé, da umbanda, da capoeira, enfim, de diferentes formas de manifestação, conseguem um espaço, oficinas. As pessoas que não sabem o que é uma universidade, elas aprendem que elas podem. Eu lembro, e agora, né, usando o exemplo de São Carlos, eu lembro de uma menina que eu dei aula no cursinho popular da UFSCar, tinha um regime de 8 horas de trabalho numa grande rede de fast food mundial, que o nome provavelmente eu não posso falar, que está gravando, mas que ela recebia um salário de R$270 por mês. Ela trabalhava 6 dias por semana. Cara, R$270 um mês. E ela achava que para fazer faculdade ela tinha que pagar para fazer o UFSCar, porque o UFSCar tinha uma inscrição e ela não ia conseguir pagar a mensalidade da faculdade, portanto ela estava estudando para adquirir conhecimento, mas ela não sabia que era um direito dela permanecer dentro de uma universidade pública, porque é público. Toda cultura, ela precisa, e ela está balizada na linguagem, isso a antropologia fala pra gente, né? Mas o que aconteceu, né, justo com a gente? Nós tivemos essa colonização, esse processo helenístico que veio da Europa, mas que também foi contado primeiro como história ou como mitologia a partir da poesia. Quer dizer, a poesia traz essa potência de narrar uma origem e uma trajetória. E, cara, se a gente for parar para pensar nos povos indígenas, se a gente for parar para pensar em todos os tipos de etos que nós colocamos ou vivenciamos enquanto diferença, todo mundo tem alguma coisa para dizer. E os saraus são um lugar da escuta, não só da fala, que é algo que foi também totalmente colonizado por essa estrutura branca, heterossexual, patriarcal da qual vivemos. Agora imagina a gama de possibilidades e de sociabilidades que a gente não teria se esses mecanismos de fala e de escuta, de fato, tivessem e colocassem em relações diferentes povos, de diferentes culturas, de diferentes origens. Todos, né, com relações de dominação entre si, com relações de poder, mas que a partir desse lugar do enfrentamento, do diálogo, né, do sarau e através da arte, não ganhariam um sentido diferente. Eu acho que seria esse tipo de educação que a gente deveria buscar e esse tipo de contato que nos ensina, enfim, que a gente pode aprender com o outro em uma relação de igualdade, sem hierarquias. Tendo em vista toda essa nossa conversa, todo esse assunto que você trouxe pra gente aqui, a gente debateu, o que você pode dizer, para onde vamos como sociedade com relação a esse assunto discutido aqui hoje? Eu acredito que a gente precisa pensar quais sociedades a gente está falando, porque se a gente pensa nessa sociedade que reproduz o normativo, a sociedade institucional, a sociedade que se nega ao novo, a gente vai continuar mais do mesmo até o seu final. Mas se a gente parar para pensar nessa sociedade que nós podemos construir a partir dessas relações outras, dessas trocas, desses confrontos,
dessas expressões, dessa possibilidade de falar francamente, dessa possibilidade de conhecer a si mesmo através da arte, dessa possibilidade de conhecer o outro e conhecer a si mesmo, governar a si mesmo, não descuidar de si mesmo, que são questões próprias do Sócrates, do Platão, enfim, a gente pode construir uma sociedade outra, uma sociedade da qual, pelo menos, nós possamos respeitar uns aos outros. Que não haja ódio, que haja entendimento, que haja uma possibilidade de diálogo e de autoconstrução. Uma sociedade onde a gente possa educar a si mesmo a partir daquilo que nós vivenciamos e experimentamos com os outros. Mas para isso a gente precisa construir, para isso a gente precisa alicerçar. E eu faço esse convite a vocês. Eu compartilho todos os áudios de vocês com os meus alunos, nos diferentes cursinhos. E eu acho que vocês fazem parte desse movimento de transformação também. Quando vocês democratizam o acesso à filosofia. Eu fui ler meu primeiro livro de filosofia com 28 anos. Tem gente lendo filosofia agora com 15, 14, e isso é incrível. Tem gente falando de filosofia através da poesia falada, na praça pública. E isso também é incrível. Então a gente precisa construir esses lugares de fala, de escuta e de transformação. Para a gente poder também, renovar as nossas esperanças de um dia ter uma sociedade diferente. Uma sociedade diferente dessa que a gente vive hoje. Que é de ódio, enfim. Mas que pode mudar. Eu acredito que vocês também acreditam nela. Eu acho que não é só uma questão de perspectiva, é uma questão de esperança. A gente não pode perder a fé em quem nós somos e a gente não pode perder a esperança no porvir. O Deleuze falava muito desse vir a ser, mas essa ideia de que nós precisamos mudar primeiro, antes de tudo, a nós mesmos, que também é uma ideia socrática, que também permeou a filosofia, que também está nos saraus. A gente não precisa mudar o outro, a gente precisa mudar a si mesmo. Se a gente muda um pouco de nós, a sociedade muda um pouquinho. Vocês como professores dos seus filhos, enfim, das pessoas que vocês estão ajudando a formar. Isso é incrível. Mas, enfim, mudamos a nós mesmos, conhecemos a nós mesmos, conhecemos aos outros. É um caminho. Mudando essas microesferas que a gente muda as macros, né? Então é assim que a gente segue. Mas, Lucas, foi um papo sensacional. Eu, infelizmente, como você mesmo disse, esses poderes nos regem, as instituições continuam aí. Então a gente tem, infelizmente, tempo, mas é uma conversa de horas. Eu agradeço imensamente a sua participação. Muito importante ter um representante da arte e também um defensor da educação aqui no podcast. Mais um, né? A gente teve o prazer de receber no último episódio do 15 para 1 também um grande defensor da educação, que é, principalmente de filosofia, que é o Caio Souto. E agora você também nessa mesma empreitada. Eu agradeço imensamente a sua participação. Espero que você possa voltar a conversar conosco mais pra frente, em breve, espero. E é isso, deixo o convite para os próximos episódios. Eu agradeço muito e também reafirmo que o trabalho de vocês é incrível, é uma democratização da filosofia que eu não via também em outros momentos. Agradecer demais ao Matheus, ele que teve a generosidade de me chamar para isso, de trocar ideia comigo mesmo nos momentos mais difíceis. Enfim, agradecer a você, Lincoln, a você, Alvino, pelo trabalho que vocês fazem e tamo aí, cara, o que precisar, eu puder contribuir com vocês, estou à disposição. Aos que nos ouviram até aqui, agradecer e lembrar que o nosso perfil nas redes sociais, para maiores informações, para textos, para os demais episódios, está sobre o perfil @peripacast. Até logo, continue a pensar.